Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. O que te move faz a sua história. Gênesis capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura na palavra de Deus do verso 1 ao verso 9. Gênesis 6, do 1 ao 9, a minha versão é a NVI. Diz aqui o texto: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o seu povo. Ele andava com Deus. Pai bendito, pedimos a assistência do Espírito Santo, o mesmo que inspirou o autor desse texto a registrar esses acontecimentos. E o Senhor nos traga entendimento, edificação para a igreja, que a Tua palavra nos abençoe nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. O que move a sua vida? Qual a sua grande motivação? Pensando na motivação nesse sentido, o que te motiva a agir, a viver? O que injeta adrenalina na sua alma? Eu vou passar um vídeo, o finalzinho de um filme. Esse povo aqui, acho que a maioria não assistiu. Tempo das cavernas já, né? Mas eu vou adiantar, hein? Vou dar spoiler, porque é o final do filme. Tá? Então, quem não quiser, desliga agora aí na sua casa o vídeo, e você aqui da igreja também pode apagar. Mas eu quero dar o contexto para que você entenda um pouco o que vai passar. Ele trata da guerra, quando os aliados, principalmente os Estados Unidos, desceram na Normandia, no dia 6 de junho de 44. Né? O capitão John Miller, ele foi designado para uma missão, ele e mais 7 soldados, para resgatar um soldado que estava no fronte. Tinha que resgatar e levar com vida para os Estados Unidos. Por quê? Porque ele tinha mais 3 irmãos soldados, e os 3 tombaram em combate. E uma mãe não poderia enterrar todos os 4 filhos. Então, o pano de fundo é esse.
E então esse batalhão de 8 homens foram, o filme inteiro, eles estão na direção do cumprimento dessa missão, mas um a um foi perdendo a sua vida. Até que no final, o capitão John Miller encontra com Ryan e você vai ver o que acontece. São bombardeiros, senhor. P-51. São os anjos da guarda. O que, senhor? James, faça por merecer. Mereça. Minha família está aqui hoje. Quiseram vir comigo. Honestamente, não sabia o que ia sentir voltando aqui. Todos os dias, penso no que você me disse naquele dia na ponte. Tentei viver a vida o melhor que pude. Acho que consegui. E que, pelo menos aos seus olhos, eu tenha honrado o que fizeram por mim. James. Capitão John Miller. Diga que eu vivi bem. O quê? Que eu sou um bom homem. Você. Muito bem. O combustível existencial desse soldado resgatado às custas da vida de 8 homens foi perseguir
uma vida em que desse sentido à morte daqueles homens. Ele buscou, durante toda a sua existência, fazer valer a pena a morte de 8 valorosos homens. O que move a sua vida? Nesse texto que nós lemos, nós temos uma famosa história. Não há uma pessoa nesse nosso Brasil que não ouviu pelo menos uma vez a história de Noé, a construção da sua arca e o grande dilúvio. Todos os crentes e não crentes já ouviram, já assistiram, já leram sobre essa história. Mas eu quero tratar essa manhã da história que está por trás dessa história. O pano de fundo. Bom, o contexto, o verso 5, ele fala. Aliás, é uma péssima história. Para quem gosta de uma boa história, o contexto é uma péssima. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. É o que diz o texto. O Senhor viu. Ele viu o quê? A perversidade do homem, cujo coração estava tomado de maldade. E isso contrasta tristemente com o quê? Com o início da história da humanidade registrado 5 capítulos antes. Gênesis 1, depois você pode ver com calma na sua casa, temos uma sequência fantástica. Cada dia da criação, Deus criava, Deus olhava, Ele via a criação, e o veredito era, ficou bom, ficou bom. Primeiro dia, Ele olha o resultado, eu falei, puxa, ficou bom. Segundo dia, Ele olhava e falou, ficou bom. E no terceiro, e no quarto, e no quinto, até que no sexto, quando Ele coroa a criação, trazendo o homem e a mulher, Ele vê o resultado final, Ele disse, ficou muito bom. O bom ficou muito bom. Agora, passado gerações, ainda voltando ali no capítulo 3 do Gênesis, a gente vê o quê? Aquilo que tinha sido feito com excelência e tinha ficado muito bom, ele é desfigurado pela introdução do pecado no mundo. O pecado entra e ele deforma a espécie humana, a nossa espécie. E as gerações subsequentes foram pior, foram de mal a pior, até chegar a culminar aqui, nesse capítulo 6 do Gênesis. Eu ia pensar que algumas gerações antes, Deus olhava, Ele contemplava e tinha satisfação dizendo, ficou muito bom. Agora Deus via e não gostava do que estava vendo. O texto, ele é muito econômico na descrição. Só fala que o povo era mau. O povo estava depravado. Então eu quero ampliar um pouco, para a gente ilustrar como seria esse povo que só tinha inclinação para o mal. E a Bíblia, ela é muito enfática nisso aí. Não havia resquícios de bondade. Então, eu imagino lá os líderes daquele povo sendo tiranos, buscando sempre o quê? Benefício pessoal, aumento do seu patrimônio, e uma massa de gente necessitada à míngua. Eu imagino que naquele tempo, então, era comum assassinos, pedófilos, ladrões, estupradores, comerciantes que majoravam o máximo de lucro, e também fregueses caloteiros, gente assim, sempre pensando em si e somente em si mesmo. Alguns que eram muito ricos, esbanjando, vivendo nababescamente, enquanto outros tinham que sobreviver comendo do lixo desses ricos.
pessoas dormindo nas ruas, nas esquinas, no relento, enquanto outros viviam cercados de muros altos, arames farpados, cercas elétricas, pitbull no quintal, gente preso nos presídios, gente preso nas enfermidades, gente presa na pobreza, gente presa dentro de casa, gente presa no pecado. O mundo era uma enorme prisão. Então a gente vê que nos tempos, no tempo de Noé, a história era muito chata, estava tão chata a história, que Deus estava a ponto de desligar a TV e dormir, igual você faz. Alguns são muito otimistas, falando, esse filme vai melhorar, mas Deus esperou melhorar até o tempo de Noé. E não melhorava, e ele falou assim, eu vou refazer a história. E como Deus, ele tinha todo o poder e a capacidade de decidir e fazer o que decidia, ele resolveu isso. Eu vou acabar com tudo e com todos, e eu vou refazer a criação porque não deu certo. Eu tive uma experiência, numa das igrejas que eu passei, tinha uma certa senhora jovem, ela teve uma infeliz, uma negativa experiência relacional com uma outra da igreja. E por conta disso, ela ainda afogada em mágoas, ela chegou até mim e disse, pastor, nessa igreja aqui ninguém é bom. Eu fiquei olhando, eu falei assim, eu acho que eu estou incluso, Ninguém é bom. Se fosse tempos atrás, no início do ministério, eu falaria assim, então bem-vindo ao clube, porque você também é da igreja. É ou não é? Você é da igreja, então nós todos não somos bons, mas por causa de uma. Na verdade, ela não disse isso. Ela usou um adjetivo mais forte, mas que não convém falar aqui, porque não se deve falar algumas coisas contra a igreja de Cristo. Então, por causa de uma única pessoa, e segundo a avaliação dela, que fez uma lambança, todos os demais membros da igreja foram desqualificados, ela nivelou todo mundo por baixo. É isso que ela fez. Ela foi vencida por uma infeliz experiência. E com isso ela teve a sua capacidade de enxergar, de avaliar, comprometida. A gente vê nesse texto que Deus é bem diferente. Deus é muito diferente, é totalmente diferente. Era justamente o contrário. Ali, de fato, ninguém prestava. Todo mundo era mau. Era um cenário para você olhar, embrulhar o estômago, ficar, sabe aquela cena nauseabunda, de criar asco e se vomitar, era assim. Mas, apesar disso, Deus não deixou de notar uma pessoa, no meio daquela massa de gente, ainda que fosse uma pessoa. Se há uma agulha no palheiro, Deus encontra essa agulha. Deus encontrou um homem. Já pensou? Repararam que a gente costuma fazer isso, Você vai numa cidade e você tem uma experiência ruim e fala, aquela cidade não presta. Todo mundo é mal educado. Foi uma, duas pessoas. Eu já aprendi faz muito tempo, quando alguém na igreja fala assim, pastor, falaram isso. Quando falaram isso, alguém falou e ela pensa a mesma coisa, por isso veio trazer o recado. E eu falo assim, você e quem, meu filho? Não, pastor, não sou eu. Eu falo assim, é mais ou menos assim. Quando eu falo assim, está todo mundo falando na igreja, pastor? É ela e mais duas, três. Não é assim. A igreja é boa. A igreja é bonita. Duvida, dá uma olhada para o lado para você ver. Obedece, gente. Isso. Está vendo? É verdade ou não é? Não é bem assim. Deus, Ele consegue discernir. Deus não é contaminado por emoções. Nós somos contaminados. Nós somos gente. Faz parte. Por isso que nós não falamos, pelo menos não deveríamos falar, não deveríamos decidir muita coisa quando a gente está com o coração ferido. Nós somos afetados por isso.
Provérbios 15:3. Versículo que o pastor Mitsu fez a gente decorar nessa igreja. Antigamente a gente decorava o versículo todo domingo. Né? Eu era adolescente, diz, os olhos, aí está na NVI, nós decoramos na atualizada, mas tá bom, vamos lá na NVI. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Esse é um versículo que te deixa feliz ou te faz tremer. Vamos lá, quem está tremendo aqui agora? O negócio é tenso, porque Deus vê tudo, Ele conhece tudo. Ele é onisciente porque os olhos dele estão em todos os lugares. Por isso, nas cartas que foram escritas lá para as igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, para todas, o autor se vê o quê? Deus se vê o quê? Eu conheço, né? Eu conheço, Deus, Ele conhece, Deus me conhece, Deus te conhece. Essa pergunta que deve ser feita não é será que Deus sabe ou conhece sobre isso, sobre a minha vida. Será que Deus me conhece? Deus sabe o que eu estou passando? Tem gente que fala assim, pastor, acho que Deus, nem Deus sabe a luta que eu estou enfrentando. Como Deus não sabe? Deus sabe, Deus conhece. A nossa preocupação não deve saber se Deus sabe ou não sabe, mas daquilo que Ele sabe sobre a minha vida e sobre a sua vida, o que Ele pensa, o que Ele acha daquilo que Ele enxerga na sua vida. Será que Deus gosta do que vê? Verso 9, para mim isso aqui é central nessa história toda de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Por causa de Noé, a história tomou um outro rumo. A história, o texto diz aqui o quê? Né? De repente, é como se fosse uma história paralela. Enquanto Deus estava vendo aquela massa de gente perversa, com o coração endurecido, coração mau, Deus, Ele vê Noé. E começa o texto sagrado dizendo, essa é a história da família de Noé. Olha só que interessante. Se você for contar a história da sua família, o que você diria? Você se conhece? Como você contaria a história da sua família? Olha só, não foi Noé quem conta. Olha o que a Bíblia fala. A história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. É família de uma pessoa só, gente? Já repararam? A família dele era composta por 8 pessoas. Tinha o Noé. O que foi? 8. Vezes 2. 8 pessoas. Senhor Noé, a senhora Noé, Cão, Sem e Jafé, e as suas respectivas esposas. A família era uma família de 8 pessoas. Mas o foco está numa única pessoa. Somente Noé. Os demais não dá nem para chamar de coadjuvante. Se chama de figurante, não é? É gente assim que passa. Ganha assim só um sanduíche de cachê. De tão fraco que é a passagem deles. É mais ou menos assim, parece. Por que fala só de Noé, gente? Porque o Noé era íntegro. Era justo. Andava com Deus. A Bíblia não fala que a família dele era. Ou seja, sem Noé, a sua família não teria tido uma história para contar. A história da família dele teria acabado com as águas do dilúvio, com todos os demais. A família de Noé foi abençoada. A família de Noé foi salva. A família de Noé, ela teve a oportunidade de prosseguir porque teve o privilégio de ter alguém dentro chamado Noé, que foi marido, foi pai e foi sogro. Se Noé tivesse Instagram, no ficheiro, lá na biografia dele, a gente ia ler o quê?
homem justo, íntegro, e andava com Deus. O que você colocou no seu ficheiro, Elias? Já pensou? Agora, a gente colocar isso aqui é fácil, não é? Mas Deus colocar isso aqui, gente, o negócio é poderoso demais. Essa é a história que conta. Essa daqui é a história principal no dilúvio. Todo o restante na vida de Noé é tremendo. Né? Da bilheteria, você pode fazer filme. Quantos filmes sobre Noé não foram feitos? Até Hollywood entrou nessa história. Mas sem essa história, que está por trás da história, não haveria história nenhuma. O texto diz que Noé era um homem justo, no meio de um povo injusto. Ele não trilhou o caminho mais fácil. Ele não foi um seguidor de manada. Seguidor de manada é aquele que faz porque todo mundo faz. Ou então ele faz porque ninguém vai reparar, ninguém vai reclamar, ninguém vai repreender. A justiça de Noé não tinha como referencial o seu entorno. Não tinha isso. Não tinha nada a ver com a sociedade. Eu imagino a senhora Noé, imaginação minha, viu, gente? Não é como a Bíblia diz que Noé era o justo, então eu entendo que ela não era, ela toma carona ali. E ela vendo todo mundo se dar bem. Ela chegou uma hora e vendo a justiça de Noé, falou assim, Nozinho querido, para com isso. Você é bobo, filho, todo mundo faz. Né? Ninguém vai reclamar. Aí Nozinho olha para sua senhora, fica com compaixão, fala, tá, de Deus, ela não sabe o que fala. E ela falou assim, filha, é verdade, mas a minha consciência vai reclamar. E se eu fizer, eu vou desonrar a pessoa do meu Deus. Esse era o justo Noé. A nossa tendência é a gente ser muito prático, não é? Então a gente fala assim, olha, analisa um pouco. A justiça de Noé, naquele oceano de injustiça que ele vivia, a referência é essa mesmo, era uma gota, lembrando da pregação do Mateus, né, do limpo, num oceano de sujo. E o limpo, ele não purifica o sujo. Se você não está entendendo, vai lá no YouTube, no nosso canal, assiste lá, foi uma bênção de pregação. Mas, era assim, então não fazia sentido. Vamos pensar, a gente vive num país corrupto, num país perdido, mergulhado no pecado. Às vezes só você é na sua classe uma pessoa justa, ou então no seu ambiente de trabalho. E você fala assim, que potencial transformador tem? Porque do chefe ao porteiro todo mundo é corrupto. Não vai transformar em nada. E talvez não transforme. Veja bem, a justiça do crente não é para ele transformar coisa nenhuma. Ninguém precisa notar. Nenhuma pessoa precisa notar. Para Noé bastava saber que Deus estava vendo. E Deus estava gostando do que estava vendo. A nossa justiça, ela está relacionada com aquele que vê todas as coisas. Ou não. O que é que te move? De que olhares você tem buscado aprovação na sua vida? É isso que te move. Quem que você quer impressionar? Quem que você quer agradar? Teve um outro que viveu algo talvez um pouco semelhante, chamado Jó. Depois você pode ler em casa. O texto sagrado diz que Deus, do seu trono, estava contemplando tudo. E ele achou Jó. Não havia ninguém como Jó. Também homem justo, íntegro, reto. Deus gostou tanto do que viu que ele chegou a se gabar diante de Satanás. Ele falou assim, Naizinho, vem cá, dá uma olhada ali. Não tem ninguém igual aquele cara. Aquele cara é assim por causa disso aqui, ó, por causa de mim. Deus encontrou. Jesus também, uma vez ele estava lá no templo, e ele viu a multidão dando oferta, se gabando, né? E de repente ele
ele vê uma mulher que ninguém estava vendo, uma invisível, uma mulher viúva, pobre. Tudo que ela tinha eram 2 moedinhas, e ela pega aquilo e dá de oferta, uma adoração ao Senhor, e Jesus vê tudo aquilo, e Jesus se agrada daquilo, e Jesus foi honrado por aquilo. Salmo 101, verso 6, Deus fala: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Noé ensina, queridos, que a justiça do crente não precisa, eu repito, transformar a sociedade. Ela não precisa também ser percebida pelos homens. A justiça deve ser vivida porque Deus espera isso de nós. Deus está procurando, diz o Salmo, os fiéis da terra. Porque Ele está vendo, Ele espera isso de nós, então nós devemos ser justos. Basta para nós, basta. Os olhos do Senhor estão à procura de fiéis da terra. Gente, em nome de Jesus Cristo, que Ele possa olhar para nós e dizer: eu achei. Eu vou repetir. Que o Senhor possa olhar para a minha vida e para a sua, com a graça de Deus, e dizer: eu estava procurando e eu achei. Amém. Noé era íntegro entre o povo da sua época. Integridade, inteireza, não era uma pessoa cindida, uma pessoa dividida. Olha só que 2 de Pedro, Pedro também fala de Noé, capítulo 2, verso 5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Noé foi justo e pregador de justiça. Nós não sabemos bem o que ele quer dizer com isso. Não necessariamente ele pregou falando, mas a vida dele foi uma pregação, vivendo a justiça. Ele pregava e vivia aquilo que ele pregava. Ele era um sermão ambulante. Era alguém cuja vida, você observando, não tinha discrepância entre interior e exterior. Vida pública e vida privada. Ou numa linguagem mais nossa, a vida real e vida virtual. Era uma coisa só. Sabe que a integridade nossa, como crentes no Senhor Jesus, é um forte indicativo da seriedade da nossa relação com Deus, ou não. Revela se a gente tem temor de fato no coração. Se Deus é levado a sério, fora do ambiente de culto, onde todo mundo aparentemente leva Deus a sério. E Deus tem uma dificuldade muito grande em toda a Escritura, esse tipo de coisa, a falta de integridade. Se não, veja, profeta Isaías, capítulo 29, verso 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca, e me honra assim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônitos. Em outras palavras, é o que a Bíblia chama de hipocrisia. Jesus, ele era manso, era humilde de coração, mas em se tratando de hipocrisia, ele não deixava barato. Quase 20 vezes ele repreende, ele fala com dureza todas as vezes contra a hipocrisia, que tem a ver com ter Deus nos lábios, mas ausente no coração. Noé, diz aqui o texto, que é homem que andava com Deus. Noé, veja bem, Noé andou com Deus num mundo que não andava com Deus. Eu sei que muita gente fala assim: puxa, como é difícil ser cristão no ambiente onde eu estou. Ninguém é crente. Às vezes você também, você acha que ninguém mais é. Noé era o único
Foi o único que podia falar isso. Até Elias, que ele chegou uma vez diante de Deus, querendo morrer, estava tomado lá de depressão profunda, falou assim, pode me levar, porque eu não sou melhor do que os meus pais, só eu restei, ele disse. O que Deus fala para ele? Cara, está por fora. Eu reservei 7.000 negros, 7.000, que não se dobraram diante de Baal. É que quando a gente está no nosso pocinho de sofrimento, de angústia, a nossa tendência é achar que só a gente sofre. E se alguém sofre, não é igual o meu. Ah, pastor, a sofrimento daquele lá não é nem fichinha. Não é o dízimo do que eu estou sofrendo. Né? Essa é a nossa tendência. Mas Noé, ele andou com Deus. Num mundo onde ninguém mais andava com Deus. Já pensou nisso? A gente está falando de uma estrutura social, de governo, espiritual, totalmente dominada pelo mal. A gente não chega nem perto disso, nós vivemos num país cristão. Tem muita coisa de cristão aqui. Nós temos liberdade religiosa, nós temos acesso às Escrituras, nós temos a comunhão dos santos, nós temos a presença do Espírito Santo invisível, mas também a igreja visível. E a gente fala assim que é difícil, que a gente não sabe. Noé, se estivesse aqui, ele batia na gente de cinta. Fala assim, vai crescer, seu crente mole, é ou não é? Porque Noé andava com Deus, num mundo que não. Stuart Olyott, acho que pronuncia assim, é o estudioso, ele fala assim, que no hebraico, esse andava com Deus, é um verbo que denota intensidade. A gente não tem muito esse tempo. Nosso tempo verbal é basicamente passado, presente e futuro. Né? Mas que ali a ideia de intensidade, ou seja, ele não era alguém que andava com Deus como religioso, para cumprir protocolo. Não. Não era alguém que andava com Deus com medo de que se ele deixar de andar com Deus, igual o crente, falou assim, eu não estou bem hoje para ir para o culto, eu vou ficar em casa, mas depois ele pensa, vai que Jesus volta hoje, e eu não estou no culto. Todo mundo vai e eu fico, aí vai. Ele anda com Deus, é um jeito de andar com Deus, né? Não é um andar com Deus para barganhar e falar assim, eu vou fazer assim, eu vou deixar Deus orgulhoso, vou deixar Deus assim cheio, Deus vai se gabar da minha vida assim como se gabou de Jó, para que quando Deus estiver aqui, aí fala assim, Deus, agora eu preciso disso. Barganhar com Deus, não tem nada a ver com isso. Era o andar com Deus de alguém que conheceu a Deus. E por esse Deus ele foi arrebatado de amor. Veja bem, quando Noé entra na narrativa bíblica, ele já entra com 500 anos de idade. Já entra mocinho, assim, 500 anos de idade. E o resumo da vida dele, desses 500 anos, é assim, essa é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e Noé andava com Deus. Está falando de 500 anos para trás. 5 séculos esse cara andou com Deus. O que faz alguém andar meio milênio na presença de Deus? É só a gente pensar um pouco. Nós temos um casal que está, assim, já há muito tempo casado. Né? Por que está junto ainda? Daisky e Vitória. O que faz o Daisky não se enjoar da Vitória? Isso tem a ver com esse andar com Deus aqui. Noé, alguém que andou com Deus. Como ele podia fazer isso? 5 séculos. Sendo justo, quando ninguém mais era justo. Sendo íntegro, quando não havia integridade. Ele era um ET no seu tempo. Gente, não é brincadeira ser justo em tempo de injustiça. Quer ver como a gente fica com raiva? Todo mundo aqui já pegou fila. Porque o Brasil é o país da fila. Tem fila para tudo. Né? E toda vez que você pega a fila, justo quando você está na fila, tem alguém que corta a fila. Já aconteceu isso ou não? Por causa de uma fila, gente. Às vezes, aquela única pessoa que cortou a fila vai aumentar o quê?
vai 5, 10 minutos, você já fica irado. Né? Você já começa a falar assim, que droga, se eu não fosse crente, eu amaldiçoava aquele cara. É verdade ou não é? Ou você não é assim, você não é normal? Né? Normal é assim. Se você for normal, o anormal é alguém cortou a fila, fala assim, meu, por que você cortou a fila? Estou aqui, não tem mais ninguém da família, não, pode chamar, pode entrar. A gente não faz isso. Né? A gente fica com raiva, eu fico com raiva. Suzana aqui tem 5, depois das 5, daqui para a igreja, para o centro, a fila de carro é monstro. E sempre tem um cara que vai pelo lado que não pode. Né? As meninas que não tiraram carta, lado direito não pode ultrapassar, tá? Tem que ir pela esquerda. Né? E o cara vai ali, às vezes, vai no, como é que chama ali do lado? Acostamento, vai pelo acostamento, gente. E quando o cara faz, o meu coração faz o quê? Não, eu vou andar um pouquinho, bem pertinho aqui, para o cara não conseguir passar. E todo mundo de Rio faz a mesma coisa, né, Thalita? Mas eu tenho vontade, mas eu não faço. Não, às vezes eu faço. Eu fiz essa semana. Eu fiz. Vamos falar no confessionário logo. Gente, é difícil. Uma bobeira dessa. Noé não tem nada a ver com isso, gente. O Noé pegou coisa bruta. Justo no tempo de justiça, íntegro no tempo de completa bagunça moral, ética. Mesmo assim, na contramão do seu tempo, ele andou com Deus. Se é verdade, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, que fala assim, de Deus não se zomba. Né? As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias, como é que Noé fez, gente? Ele vivendo cercado de má companhia, e ele se manteve 5 séculos, meio milênio íntegro, justo. Mas também é verdade, lá em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Justiça e integridade, meus amados irmãos, Noé vivia não como condição para conquistar a salvação. Não. Justiça e integridade para Noé ou para nós, não é como um meio para a gente afastar a ira de Deus. Justiça e integridade não é para a gente ser aceito por Deus, de jeito nenhum. Quando a gente começa a pensar numa vida ética, numa vida reta, justa, pensando dessa maneira, a gente vai entrar numa neurose. Isso transforma muitos crentes, por isso eu concordo com psicólogos, né, que tomando carona no pensamento de Freud, associa a religião à neurose. E é verdade. Tem muita gente com problema, sofre de psicopatologia por causa da religião. E eu não estou falando de religiões estranhas, estou falando assim, de igreja evangélica, do nosso povo. Porque entra numa vida assim, onde que se relaciona com Deus, que é aquele Deus carrasco, aquele Deus que não deixa passar nada. É um Deus que tem um taco de beisebol na mão, para cada deslize que você dá, Ele te dá na cabeça, ou preparar um castigo lá na frente. É gente que se relaciona com Deus na base do temor. O que regula a sua vida com Deus é o medo. É a desconfiança na bondade de Deus. E aí, a gente não consegue. Essa integridade, ela não vai ser possível. A minha tese é que a justiça e a integridade de Noé, na verdade, foi resultado do andar com Deus. Para mim, o resumo da história de Noé é um homem que andava com Deus. E esse andar com Deus é que o transforma. E porque Noé andou com Deus, a sua família foi salva. Porque Noé salvou a sua casa, a própria humanidade teve chance de um recomeço. A família de um crente, de um justo, íntegro. Ou seja, a família de alguém que é íntegro e justo porque anda com Deus,
pode fazer uma grande e abençoadora diferença no mundo. A história da família de Noé resume-se na história do próprio Noé. E a história de Noé se resume numa frase: ele andou com Deus. Foi um homem que andou com Deus. E por causa disso o mundo está aqui. Nós somos descendência de Noé. A integridade e a justiça como consequência, como resultado do andar com Deus. Porque o andar com alguém transforma esse alguém, como diz ali, de glória em glória. Transforma a nossa vida. Andar com Deus que é resultado de um primeiro encontro. É Deus que chega ao nosso encontro e nos transforma. E quando a gente realmente tem um encontro com Deus, a gente descobre encantamento. Nós somos tomados de amor por Deus. A gente descobre a beleza de Jesus Cristo. E quando a gente conhece Deus dessa maneira, a gente vai descobrir um novo jeito de andar. A nossa relação com Deus passa a ser regulada pelo amor. E então, a gente não faz ou deixa de fazer pelo medo. Talvez entre o medo, mas o medo de ferir aquele a quem nós amamos. Eu falo para o Theo, para o Natan, que eu não lembro, pouquíssimas vezes, o meu falecido pai nos repreendia. Ele não precisava ser presente. Eu e meus irmãos, a gente temia a ideia de machucar o coração dele. Era o amor que fazia a gente não fazer besteira. Eu lembro que uma vez eu estava no Japão, trabalhando como decacede, e eu fui naquelas máquinas de lavar roupa automática, e não tinha ninguém. E naquele dia, numa cadeira, onde a gente espera acabar o ciclo da lavagem, eu vi uma revista pornográfica. Eu tinha lá meus 20 anos, 21. Não tinha ninguém. Eu confesso que eu fiquei muito interessado naquilo. Deus já havia me liberto da pornografia, mas eu vi e falei assim, estou no Japão, ninguém está vendo. Né? O que tem? Eu vou... E se alguém ver também, ninguém me conhece. Né? Eu morava no meio de japonês. Mas sabe, eu confesso que naquele dia, eu nem precisei chegar a pensar em Deus. Eu falei assim, como meu pai ficaria decepcionado se soubesse disso? Meu pai não ia me castigar, já era adulto. Meu pai não ia me deserdar, meu pai não ia nada. Mas o meu amor pelo meu pai, a decepção que eu causar no coração da minha mãe, me impediu disso. Percebe? Uma relação regulada pelo amor. Isso a gente só consegue andando. Noé teve 5 séculos de uma intensa e vibrante caminhada com Deus. Ele conheceu a Deus. E isso salvou a sua família. Meus amados irmãos e irmãs, já passou o tempo da gente se colocar como refém e colocar a culpa na estrutura, na sociedade, na história familiar, nas dores que foram sendo acumuladas sobre a nossa vida. Noé é alguém que falou assim, é possível. Noé andou com Deus, ainda que só. Louvado seja Deus por isso. E assim ele salvou a sua família. Você pode ser uma grande bênção na sua família. Assuma a direção. A gente tem que parar de reagir. E com a graça de Deus, andando com Deus, a gente vai poder ser bênção. Ser abençoado e abençoar muitos. Vamos orar? Pai, é muito desafiador essa história de um único homem na sua geração que optou por andar na Tua presença,
E quando nós colocamos ao lado da nossa própria história, quanto constrangimento. Choramos, reclamamos, protestamos por tão pouco. Porque nós somos movidos por tantos combustíveis adulterados, quando devíamos ser movidos tão somente pelo Senhor. Ter a nossa vida marcada pelo nosso andar na presença do Senhor, conhecendo o Senhor, sendo instruído pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, e então descobrindo um novo jeito de viver, e tendo uma guinada no rumo da nossa história. Aqueles, ó Deus, nessa manhã, que estão entendendo tudo isso, que o Teu Espírito os ajude a dar um passo além, a não ficar apenas no entendimento, mas, ó Deus, a decidir-se, andar na Tua presença, ter a sua vida transformada, e então, tudo mais ser resultado, ser fruto desse andar, desse estar com Deus, do andar com Deus. Deus bendito, nos perdoa. Aqueles dentre nós que temos inventado desculpas, transferido culpa para tantas coisas, pessoas, situações, quando na verdade tudo de que necessitamos está na Tua pessoa. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos perdoa, e nos ajude a experimentar, andar na Tua presença, que sejamos cada um de nós respostas àquilo que o Senhor disse através do salmista: o Senhor está à procura dos fiéis sobre a terra. Queremos ser encontrados, que os Teus olhos possam nos encontrar e o seu coração se alegrar, no nome de Jesus. Amém. Amém.